10. A aparição na porta. Esse vídeo foi registrado por uma câmera de segurança em março de 2025. As imagens foram publicadas por uma mulher chamada Brandy. Segundo ela, tudo começou em uma noite aparentemente comum. Já era tarde quando, de repente, ela e o marido acordaram com alguns barulhos estranhos dentro da casa. Sem entender o que tinha acontecido, eles decidiram verificar as gravações das câmeras de segurança. E foi aí que viram algo realmente perturbador. No vídeo, uma luz muito forte começa a piscar dentro do cômodo. A intensidade é tão grande que chega a acordar o cachorro da casa. Mas o mais estranho acontece logo em seguida. Perto da porta, algo que parece ser um rosto pálido surge rapidamente, quase como se estivesse espiando para dentro do ambiente. E então, por alguns instantes, aparece uma figura escura. A silhueta lembra a de uma criança pequena, como um menino. Poucos segundos depois, a figura simplesmente desaparece. Quando Brandy e o marido assistiram às imagens, ficaram completamente assustados. Segundo ela, naquela noite, os dois estavam dormindo no segundo andar da casa e não havia mais ninguém dentro da residência. Por causa disso, muitas pessoas que viram o vídeo acreditam que o que aparece ali pode ter alguma relação com fenômenos paranormais. Mas, como acontece em muitos casos desse tipo, a explicação nunca é totalmente clara. (9) A figura que surgiu do nada. Em maio de 2025, uma jovem publicou um vídeo nas redes sociais que rapidamente começou a viralizar. Naquela noite, ela e o namorado tinham ido a um show na Califórnia. O evento terminou tarde e já era madrugada quando os dois começaram a dirigir de volta para casa. Durante o trajeto, a câmera do painel do carro, a famosa dashcam, estava gravando normalmente a estrada. Tudo parecia tranquilo, até que algo inesperado acontece. De repente, uma figura aparece no meio da estrada. Mas o detalhe mais estranho é que, nos primeiros segundos, não havia absolutamente ninguém ali. A pista estava completamente vazia. Só que conforme o carro se aproxima, a figura simplesmente surge do nada bem no meio da pista. Os dois entram em choque. Dá para ouvir a confusão e o nervosismo dentro do carro enquanto eles tentam entender o que acabou de acontecer, porque, até aquele momento, parecia que não havia ninguém na estrada. E então, aquela pessoa simplesmente aparece. Mas existe um detalhe que torna essa gravação ainda mais inquietante. O lugar onde isso aconteceu é conhecido na Califórnia por um apelido bem estranho. Muita gente chama aquele trecho de Estrada Amaldiçoada. É um ponto onde diversos acidentes já aconteceram ao longo dos anos, muitos deles em circunstâncias consideradas estranhas ou difíceis de explicar. Algumas pessoas acreditam que aquela figura poderia ser apenas alguém andando pela estrada durante a madrugada. Talvez alguém desorientado ou até sob efeito de alguma substância, mas assim que o carro passa por ela, estranhamente na câmera traseira do veículo não aparece ninguém, o que poderia descartar essa hipótese. Então, a forma como a figura aparece no vídeo levanta uma pergunta bem mais perturbadora. Se aquilo não for um efeito de luz ou defeito de câmera, seria aquilo algo realmente sobrenatural. Número 8. A mulher no espelho. Um jovem estava de férias e decidiu se hospedar em um hotel antigo, afastado da cidade, perto de uma área de floresta.
O lugar já tinha aquele clima estranho por si só. Durante a estadia, ele resolveu gravar um vídeo mostrando o quarto do hotel. Era apenas um registro simples, mostrando o ambiente para os seguidores. Mas enquanto ele filmava o quarto, a câmera acabou capturando algo inesperado. Guys, I arrived in the hotel of Lucknow. Oh. No reflexo do espelho, por um instante, aparece a figura de uma mulher. O rosto dela é pálido, quase assustador, mas tem um detalhe que torna a cena ainda mais estranha. Assim que o jovem vira a câmera para mostrar o resto do quarto, a mulher simplesmente desaparece, como se nunca tivesse estado ali. O mais curioso é que ele não percebeu nada naquele momento. Ele continuou gravando normalmente. Só mais tarde, quando assistiu ao vídeo novamente, é que percebeu o que tinha aparecido no espelho. Segundo ele, naquela noite estava completamente sozinho no quarto. Não havia mais ninguém no local. É claro que não podemos descartar a chance de ser uma montagem e realmente ter uma mulher de verdade ali com ele, mas que é assustador. Isso é. 7. Algo dentro da casa. Essa gravação foi registrada por uma câmera de segurança instalada dentro da casa de uma família. As câmeras só foram colocadas ali depois que algo estranho aconteceu. No meio da madrugada, todos na casa acordaram com um barulho muito alto, um estrondo. Depois disso, começaram a acontecer outros episódios que ninguém conseguia explicar. Foi então que a família decidiu instalar câmeras para descobrir o que estava acontecendo dentro da casa, quando ninguém estava olhando. E não demorou muito para algo estranho aparecer nas imagens. No vídeo, além de um som que parece ser respiração, alguns espectadores começaram a notar outra coisa. No lado direito da tela, perto da escada, algo parece se mover. É um movimento sutil, mas claramente visível. Quando a família assistiu à gravação, aquilo pareceu se conectar com outros acontecimentos estranhos que já tinham ocorrido antes. Algumas semanas antes, um parente ligou perguntando por que uma das irmãs estava parada na varanda da frente da casa. Só havia um problema. Ela não estava em casa naquele momento. Na verdade, ela estava trabalhando bem longe dali. Depois desse episódio, o clima dentro da casa começou a ficar ainda mais tenso, principalmente quando o cachorro da família começou a reagir de forma estranha. What is wrong, Cole?
Barking. Luna! Knock it off! Hey! Barking at the door again. No one's there. Go aqui. No one's there, honey. Nobody's here. It's all good. It's all good in the hood. Em várias ocasiões, ele simplesmente começava a latir para a porta, mas não era uma latida comum. Ele ficava parado, olhando fixamente, como se estivesse reagindo a algo que ninguém mais conseguia ver. A família tentava acalmá-lo, dizendo que não havia ninguém ali, mas o cachorro continuava olhando para a porta, completamente focado. Em muitas histórias paranormais, animais são considerados mais sensíveis a certas coisas. Eles conseguem perceber mudanças sutis no ambiente, sons, movimentos, ou até a presença de algo que passa despercebido para os humanos. E quando você junta tudo o que essa família disse ter vivido, a respiração registrada pela câmera, o movimento perto da escada, a possível figura vista na varanda e o cachorro reagindo ao que parecia ser espaço vazio, tudo isso começa a parecer menos um incidente isolado e mais um padrão. Então fica a pergunta: será que tudo isso pode ser explicado por coincidências, nervosismo ou momentos mal interpretados? Ou será que algo dentro daquela casa está aos poucos se revelando, observando, imitando e esperando? Bom, isso só o tempo dirá. Número 6. Algo estranho dentro da casa vazia. Esse vídeo inquietante foi capturado por uma câmera de segurança dentro de uma casa, justamente quando ninguém estava lá. A família que mora ali tinha saído para trabalhar e a casa ficou completamente vazia. Foi exatamente por isso que eles tinham instalado câmeras recentemente em vários cômodos. Nos dias anteriores, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Nada muito grande, mas o suficiente para causar desconforto. Objetos apareciam no chão, gavetas eram encontradas abertas e alguns itens simplesmente mudavam de lugar, mesmo que todos na casa tivessem certeza de onde haviam deixado. No começo, a primeira suspeita foi óbvia. Talvez alguém estivesse entrando na casa enquanto eles estavam fora. Então eles conferiram tudo: portas, janelas, trancas. Mas não havia nenhum sinal de arrombamento. Sem nenhuma explicação clara, decidiram instalar câmeras pela casa para tentar descobrir o que estava acontecendo ali dentro, quando ninguém estava olhando. E não demorou muito para algo realmente perturbador aparecer nas gravações. Em um dos vídeos, uma gaveta simplesmente se abre sozinha, sem ninguém por perto. Logo depois, alguns objetos começam a cair de uma superfície próxima, um após o outro, como se algo invisível estivesse passando pelo cômodo e derrubando tudo no caminho. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a família voltou para casa, o cenário estava exatamente como aparecia nas imagens. Gavetas abertas, objetos espalhados pelo chão. Até alguns móveis pareciam ligeiramente fora do lugar. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo acreditam que pode haver uma explicação normal para isso. Talvez prateleiras soltas, vibrações, ou até algum animal pequeno escondido dentro das paredes. Mas outros dizem que os movimentos parecem deliberados demais para serem apenas coincidência. Pode ter sido uma sequência estranha de eventos, um invasor conseguindo se esconder das câmeras, ou algo muito mais perturbador registrado ali dentro. Ninguém sabe ao certo, mas existe um detalhe que torna essa gravação ainda mais inquietante. O que quer que tenha causado aquela bagunça parecia ainda estar dentro da casa enquanto as câmeras estavam gravando. E, segundo a própria família, até hoje eles não têm nenhuma explicação para o que realmente aconteceu ali. 5. Tem algo observando as crianças.
Esse vídeo perturbador foi gravado por uma mulher que acredita que algo dentro da casa dela começou a demonstrar um interesse estranho pelos dois filhos. Durante meses, pequenas coisas começaram a acontecer. Nada muito óbvio no começo, mas o suficiente para deixar qualquer mãe inquieta. A filha dela começou a acordar no meio da noite chorando, apontando para cantos vazios do quarto. Em algumas noites, a menina simplesmente se recusava a dormir. Ela dizia que tinha alguém perto da cama, observando, e mais de uma vez brinquedos apareceram em lugares onde ninguém lembrava de ter deixado. A mãe tentou ignorar tudo aquilo. Pensou que podia ser imaginação da criança. Estresse, medo do escuro, qualquer coisa menos algo paranormal. Mas então, em uma noite, a câmera da casa registrou algo que ela não conseguiu mais ignorar. Na gravação, algo muito estranho acontece. Vale lembrar de um detalhe importante. Ela não tem nenhum animal de estimação. Mesmo assim, nas imagens, parece claramente que uma mão surge e puxa o cordão de um objeto, como se alguém estivesse ali, interagindo com aquilo. Algumas pessoas que viram o vídeo acreditam que poderia ser o espírito de uma criança. Em muitos relatos de atividade paranormal, presenças assim são descritas como curiosas, até brincalhonas, e muitas vezes atraídas por outras crianças. Mas nem todo mundo acredita que seja algo tão inocente. Alguns pesquisadores do paranormal alertam que nem tudo se apresenta da forma que realmente é. Em certos casos de assombrações mais perturbadoras, algo pode parecer pequeno, inofensivo, até amigável no começo, mas isso pode ser apenas uma forma de ganhar confiança. E é justamente isso que torna esse vídeo ainda mais inquietante. 4. A câmera de segunda mão. Um homem chamado Alegius contou que recentemente comprou uma câmera usada em um mercado local. À primeira vista, o equipamento parecia apenas antigo, bem desgastado pelo tempo. Mas havia algo estranho. Algumas partes da câmera tinham manchas escuras, de um vermelho meio escuro. O vendedor rapidamente disse que aquilo era apenas ferrugem. Por causa do estado do equipamento, a câmera acabou sendo vendida por quase nada. Mesmo assim, Alegius ficou curioso. Ele decidiu levar o aparelho para casa, limpar tudo com cuidado e ver se ainda funcionava. Estaba bastante adherida para hacer pintura. Olía un poco a óxido. Veamos si aún funciona. No quería encender. Ahora sí. Veamos lo que hay en la memoria. Enquanto fazia a limpeza, especialmente nas pequenas aberturas e nas bordas da câmera, ele começou a perceber algo perturbador. O cheiro que vinha de dentro do aparelho era muito forte. Não parecia apenas cheiro de metal velho, era um odor intenso, parecido com ferrugem, ou algo muito parecido com isso. Ainda assim, tirando esse detalhe estranho, a câmera parecia funcionar normalmente. Mas no momento em que ele colocou pilhas novas e ligou o aparelho, algo no ambiente mudou. O cachorro dele, que até então estava tranquilo, começou a reagir de forma agressiva. O animal passou a rosnar para a câmera, encarando o objeto como se algo ali estivesse muito errado. Tuco, mira, A Tuco una no foto. le gusta la cámara. Ven, Tuco, ven. Tuco, ven. Ven, mira, Tuco. Una foto, Tuco. No. Mira, Tuco. No, Tuco. Ey. Ya, bueno, ya. Desde que a câmera entrou na casa,
O cachorro não parava de latir para ela. Ele mantinha distância, mas ficava olhando fixamente para o aparelho, quase como se estivesse desconfiado de alguma coisa. Mesmo assim, Alégios decidiu testar a câmera. Tirou algumas fotos, só para ver se ainda funcionava. Depois disso, ele foi verificar onde as imagens estavam sendo salvas. E foi aí que ele percebeu algo estranho. Já havia um cartão de memória dentro da câmera, e dentro dele, várias pastas. Curioso, ele resolveu abrir os arquivos. O que encontrou ali foi perturbador o suficiente para fazer ele parar de gravar por alguns instantes. Revisemos qué hay en la memoria. Aún no le había revisado. Son fotos de una familia. Parece que viven en Estados Unidos. Todo se ve muy normal. Esta foto me sacó un susto. La siguiente carpeta son las fotos que yo tomé. Última carpeta. Parece ser su casa de noche. Todo está muy desordenado. Es obvio lo que está regado en el suelo. Realmente no sé qué opinar. La última foto. ¿Qué debería de hacer? Nas primeiras fotos, parecia tudo normal. Imagens de uma família, fotos comuns, aparentemente tiradas em momentos do dia a dia. Mas na última pasta, as imagens eram completamente diferentes. Ao analisar os arquivos com mais atenção, Alégios percebeu outro detalhe estranho. Pelos dados das fotos, elas haviam sido originalmente tiradas com uma câmera Nikon. Mas a câmera que ele havia comprado era uma Kodak, ou seja, aquelas imagens tinham sido transferidas de outro dispositivo antes de parar naquele cartão. O que levanta uma pergunta inquietante. Por que alguém colocaria aquelas fotos ali e depois venderia a câmera? Com aquelas imagens estranhas e com a reação do cachorro desde o momento em que o aparelho chegou em casa, Alégios começou a se perguntar se aquela câmera poderia estar ligada a algo muito mais perturbador. Porque no mundo das gravações estranhas, fotos inexplicáveis e mistérios paranormais, na maioria das vezes, objetos de segunda mão carregam mais história do que deveriam. 3. A voz depois da despedida. Esse vídeo assustador foi gravado por uma mulher chamada Morgana, poucos dias depois de perder uma das pessoas mais próximas da vida dela. Não era apenas uma amizade comum, elas conversavam todos os dias. Tinham rotinas juntas, piadas internas, até os treinos da manhã faziam lado a lado. Por isso, quando Morgana recebeu a notícia de que a amiga havia falecido, ela disse que simplesmente não parecia real. Durante dias, ela ficou andando pela casa quase no automático, como se a qualquer momento o celular fosse acender com uma mensagem da amiga, algo que obviamente nunca mais iria acontecer. O luto pode mexer muito com a mente, e no começo, Morgana tentou acreditar que era exatamente isso que estava acontecendo. Mas alguns dias depois ela começou a ouvir coisas estranhas dentro de casa, alguns sons que lembravam muito a voz da amiga.
No início, ela tentou ignorar. Pensou que era apenas a saudade, a mente tentando preencher aquele vazio. Mas então coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Portas começaram a abrir sozinhas. Objetos que pertenciam à amiga ou que tinham algum valor sentimental começaram a aparecer em lugares diferentes de onde Morgana lembrava ter deixado. Até que em uma manhã ela ouviu a voz novamente. Dessa vez, decidiu pegar o celular e começar a gravar. O sussurro parou, mas o que apareceu na gravação foi outra coisa. A porta de um dos cômodos começa a abrir lentamente, sozinha. Justamente o quarto onde a amiga costumava fazer os treinos matinais quando estava ali. Morgana afirma que naquela manhã estava completamente sozinha em casa. Então, se não havia mais ninguém ali, quem abriu aquela porta? Algumas pessoas próximas disseram que aquilo poderia ser apenas parte do processo de luto, mas Morgana começou a sentir que havia algo mais acontecendo. Então decidiu instalar câmeras de segurança dentro da casa. E algum tempo depois, uma dessas câmeras registrou algo estranho. Um dos bancos da casa parece se mover sozinho. E se você observar com atenção, dá para notar até a luz refletindo na porta enquanto aquilo acontece. Mais tarde, Morgana explicou um detalhe curioso. Aquele banco específico era o favorito da amiga. Ela era tão apegada a ele que se alguém sentasse ali enquanto o outro banco estava vazio, ela sempre fazia uma brincadeira reclamando. E é aí que as interpretações começam a se dividir. Se você acredita na possibilidade de comunicação após a morte, algumas pessoas dizem que espíritos podem usar objetos familiares, coisas ligadas à memória, como uma forma de dizer, eu ainda estou aqui, mas existe outra possibilidade, uma bem mais perturbadora. Alguns pesquisadores do paranormal alertam que o luto intenso pode deixar uma pessoa emocionalmente vulnerável. E se realmente houver algo dentro da casa, talvez não seja a amiga dela, pode ser algo completamente diferente. Algo que está imitando a voz, usando lembranças pessoais, tentando parecer familiar, como se estivesse tentando ser aceito ali dentro. E agora fica a pergunta, você já passou por algo estranho depois de perder alguém? E se já passou, como lidou com isso? 2. A coisa no escritório. Essa gravação assustadora teria sido feita em 2014 por uma câmera de segurança dentro de um escritório. Era tarde da noite, todo mundo já tinha ido embora. E o prédio estava completamente vazio. Nas imagens, algo estranho aparece perto da porta. Uma forma escura surge no canto da gravação e começa a se mover lentamente pelo chão. A figura rasteja em direção a uma mesa. Depois disso, simplesmente desaparece da câmera. No começo, a explicação parecia simples. Algumas pessoas disseram que provavelmente era apenas um rato, mas quando o vídeo começou a circular na internet e foi analisado com mais atenção, muitos perceberam que havia algo estranho ali. A figura não parecia totalmente sólida. Não dava para ver cauda, nem cabeça, nem qualquer característica clara de um animal.
Na verdade, o que aparece nas imagens parece mais com uma sombra em movimento do que com um ser vivo. O mais estranho é que depois daquele registro, nada foi encontrado no escritório. Nenhum animal, nenhum rastro, nenhuma explicação. A única coisa que restou foi aquela gravação e a dúvida entre os funcionários do prédio. Será que aqueles acontecimentos estranhos que às vezes aconteciam ali depois do expediente realmente eram só coincidência? Ou aquela câmera acabou registrando algo sobrenatural de verdade? 1. O que se moveu atrás dele? Esse vídeo começa de forma completamente normal. Um homem está apenas gravando um update para os seguidores do canal dele. Ele explica que, ultimamente, tem postado muitos vídeos sobre política, em vez do conteúdo original que costumava fazer. Mas não é porque ele quer mudar o rumo do canal. Segundo ele, a situação em casa ficou complicada. Ele não perdeu o emprego, mas teve as horas de trabalho reduzidas e agora está tentando encontrar um novo trabalho. Enquanto grava o vídeo, ele explica tudo isso para o público. Mas no meio da gravação, algo estranho acontece. Than it is, new content at the moment. So, just what I'm saying is, bear with me. The f. Yeah. It was pretty f***ing weird. Got that on tape. Yeah, that. I know you guys aren't gonna believe that really just happened, but as you can see, there's no one in the room with me here. I've kind of chose this room because it was the only room in my house without someone in here. Yeah, that was fucking weird, guys. This isn't. It's a string, right? But that's just kind of an Ethernet cable. You could, Hey guys, it's pretty fucking weird. E esse tipo de caso costuma ser perturbador exatamente por isso. Porque muitas vezes, essas situações começam de forma pequena. Coisas sutis, objetos se mexendo, aparelhos eletrônicos funcionando de forma estranha. E só depois, os acontecimentos começam a se tornar mais difíceis de ignorar. Existe também outro detalhe curioso nesse caso. Durante o vídeo, o próprio homem menciona que está passando por um período difícil. Problemas no trabalho, pressão financeira, mudanças inesperadas na vida. Em muitos relatos de fenômenos paranormais, algumas pessoas acreditam que momentos de forte estresse emocional podem, de alguma forma, atrair esse tipo de atividade, como se uma energia intensa acabasse chamando a atenção de algo que normalmente permaneceria invisível. Claro, também pode ter sido apenas um incidente isolado, um fio se mexendo por algum motivo simples, mas se não foi, talvez esse momento tenha sido apenas o começo de algo tentando se manifestar. Vamos torcer para que tenha sido só coincidência, porque às vezes as coisas mais perturbadoras começam exatamente assim, de forma pequena, quase imperceptível, até que um dia deixam de ser. E se você achou esses vídeos perturbadores, espera até ver o próximo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele mostra gravações ainda mais estranhas que ninguém conseguiu explicar. Sério, algumas delas são difíceis de esquecer. Eu te vejo lá.